Olá, sejam bem-vindos ao Congresso Nacional de Engenharia Estrutural. Hoje falaremos sobre BIM para estruturas. Deixe-me me apresentar. Sou Li Chong Li, doutor e mestre em Estruturas e Construção Civil pela Universidade de Brasília, atualmente especializando da Ziggurat no International Master BIM Manager e Infraestruturas. Minha formação inicial é em Engenharia Civil e, ao longo dos anos, eu tenho trabalhado com projetos sempre visando a parte de inteligência, de implantação e de operação BIM. Atuei como representante do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União na Estratégia Nacional de Disseminação do BIM. E essa minha missão, que inclusive pessoal, continua. Atualmente eu sou professor das disciplinas de concreto armado, concreto protendido, pontes, aço e madeira. E desde então, esses conceitos fazem parte da cultura da disciplina. BIM é um procedimento e que vem agregar valor a tudo que você vai fazer voltado para a estrutura e dentro da elaboração de projetos. Espero que gostem da palestra, este é só um primeiro passo e aguardo vocês, caso queiram mais, no meu canal. Um até breve e curtam! A organização e os conteúdos que vão ser abordados nessa palestra vão ser divididos em 4 momentos. O primeiro momento, falaremos sobre os fundamentos do BIM. Qual que é o seu propósito para o BIM estrutural e tendo em vista que o Congresso não é baseado só neste procedimento, se falam de outros assuntos. A segunda parte, trataremos sobre a interoperabilidade e o que vem a ser isso. Se é uma prática, se é um plugin, se é lógico e como que isso altera todas as concepções que o engenheiro tem em relação a este assunto. Chegaremos então aos fluxos de trabalho. Qual é o processo que se faz em BIM de estruturas? Qual a melhor maneira de se realizar na vista deste palestrante? E finalizaremos com os procedimentos de realizar o BIM estrutural, as melhores práticas que vão levá-lo a melhores trabalhos, a trabalhos mais fiéis e com qualidade. A partir da tradução livre do acrônimo BIM, o Building Information Modeling, o building pode ser construção, edificação, prédio, imóvel, infraestrutura, manufatura, indústria. Do conceito até a sua aplicabilidade, o BIM é um processo e a ele a tecnologia é inerente. As pessoas é que lidam com os processos e que lidam com a tecnologia. Juntando esse trinômio ou esse tripé, nós vamos ter os procedimentos. Sendo inserido, então, em algo de início ao fim, em que se tenha informação, vamos falar dado qualificado, modelada em N dimensões que podemos desejar, e também de forma virtualizada, em que o contexto do processo vai se tornando geral. O BIM, um simples arquivo de texto ou a própria realidade ampliada, faz parte do BIM. Isso é a presença que vai se tornar de forma transparente e interoperacionalizável. Em resumo, processos, tecnologias, pessoas e o que está inerente a todos eles de forma organizada, em que a informação ela transita de forma transparente e de forma interoperacionalizável, é o que nós chamamos de BIM. Minha atuação aqui não seria menos importante se o BIM fosse só um novo procedimento, um novo processo de trabalho. Está na moda, todos fazem, temos softwares melhores. Mas não é isso. O BIM já existe e já está inserido no Brasil, tanto para grandes empresas quanto para pequenas empresas. Já é uma realidade desde 2011.
Entretanto, o governo federal, em 16 de maio de 2018, lançou uma estratégia para promover a inovação na indústria da construção e a estratégia BIM-BR foi instituída por um decreto presidencial. Isso tudo nasceu de uma comissão, nasceu de um grupo de trabalho onde eu tive a oportunidade de participar. Então, hoje é uma realidade que vai começar a ser inserida tanto na cultura do governo quanto a disseminação educativa disso. Quais são as vantagens, quais são as relativizações em relação aos processos mais comuns. Isso tudo você vai enxergar visitando os próprios sites que lidam sobre a estratégia nacional. Vídeos, documentos, manuais, isso tudo já está sendo disseminado de uma forma muito transparente. Mas falta a especialização, falta as especificidades. E é isso que a gente vai tratar hoje, a especificidade do BIM estrutural. Como que ele vai ser inserido a essa nossa realidade. A jornada, então, do engenheiro calculista vai começar pelo nível de desenvolvimento do seu projeto. Dependendo em que fase ele esteja dentro do procedimento BIM, porque o BIM é um processo colaborativo, então o engenheiro calculista ele pode estar desde as etapas da concepção do produto, pode estar na definição deste, na identificação e a solução das interfaces, ou simplesmente ele está no projeto somente junto com as outras especialidades e posteriormente o as-built ou a realidade ou como executada. E isso é muito importante porque o BIM ele ultrapassa o conceito de desenho, ele ultrapassa o conceito de simplesmente do CAD, do Computer Aided Design, ou do desenho auxiliado por computador. Ele traz consigo a conceituação de parametria, ele traz consigo a conceituação de informação. Então, todos os objetos, todas as entidades que estarão inseridas em um projeto estrutural, ele tem informação. Além da informação gráfica, ele também tem informação referente à fase que ele está inserida. Então, por exemplo, vamos falar na fase de concepção de produto, onde você ainda nem chegou no estudo preliminar. Você está no levantamento de dados, está no programa de necessidades, está ainda no estudo de viabilidade. O que interessa nesta fase ao engenheiro estrutural? Interessa que, dentro do levantamento das informações, seja urbanísticas, ambientais, fundiárias, geotécnicas, morfológicas, a identificação das necessidades e, dentro do estudo de massa, já se perceber onde é que são os elementos de apoio, quais são as influências do efeito do vento, da vizinhança. Então, tudo isso é uma representação mais simples, como pode ser visto nesta primeira coluna. Já na segunda, quando está no estudo preliminar, que é a definição do produto, que é um empreendimento, que possa ser uma reforma, isso vai ter as informações que podem agregar valor e tornar um estudo de viabilidade mais próxima à realidade. Dentro desses desenhos esquemáticos, que não precisa necessariamente ter a forma definida, mas apenas indicar que ali é um elemento estrutural, pelo menos a volumetria geral e a orientação para os custos em forma de metragem quadrada já é suficiente para o início de uma evolução de um estudo de viabilidade técnica. Ao se partir para o anteprojeto, já é necessário especificar ou é necessário já incorporar algumas informações. Neste caso, já tem um desenvolvimento
e o modelo ele já é mais apurado. Quando se fala modelo, a gente insere a questão não só das 3 dimensões, mas as informações quanto ao tipo de material, quanto à sua geometria e quais são as outras informações necessárias aonde se é necessário ter essas quantidades, tamanho, forma, localização e orientação. Quando se adentra ao projeto legal, nós já temos, então, a modelagem da construção propriamente dita, porque no projeto legal é onde todas aquelas informações devem ser aceitas dentro da legislação. Geração de documentação, os desenhos tradicionais, principalmente aqueles conhecidos em 2 dimensões, a inclusão de atributos e parâmetros definidos, além do próprio concepção. O projeto básico, aonde nós temos a finalização do modelo da construção, entra a análise detalhada dos elementos e dos sistemas. Nessa fase, o engenheiro estrutural, se ele vem desde a concepção do produto até então, provavelmente as outras disciplinas foram coordenadas com ele. Exatamente isso, coordenadas. Elas foram trabalhadas necessariamente não em tempos síncronos, sincronizados, podem ser em tempos diversos, mas sempre com uma coordenação aonde o desenvolvimento de cada disciplina já poderia enxergar a outra disciplina e dessa forma evitando futuros contratempos de colisões, por exemplo, do elemento ocupar o mesmo lugar no espaço de outro, porque em desenho é permitido, mas na física não. Finalmente, o projeto de detalhamento e especialidades são onde os modelos finais, com as informações, detalhes de montagem e suas especificações com os correspondentes desenhos, vão tornar o processo de criação desse produto mais fidedigno e mais próximo à realidade. Então, quando nós conversamos no início sobre as N dimensões, é aí que entra a questão do que o BIM traz de benefício. As etapas da concepção do produto, da definição e da identificação das soluções vieram trazendo essas informações que foram aprimoradas até chegar nesse ponto. E nesse ponto, eu não só tenho uma volumetria, eu não só tenho uma informação em 3 dimensões, mas todas aquelas que foram agregadas já servem para fazer o planejamento, porque é possível já mensurar o tempo, como eu tenho as informações detalhadas de montagens e quantidades, é possível transformá-las em composições. Então, com composições, é possível fazer o orçamento. E isso, dentro do procedimento BIM, nós chamamos de 4D e 5D. Quanto mais informações vão ser agregadas para o modelo, com uma definição em específico da sua utilização, existem na literatura e também dentro das próprias indústrias, dentro dos próprios escritórios, maneiras de se avaliar a eficiência energética, gestão de ativos, melhorias como construção limpa, o Lean Construction, mas tudo isso são tecnologias agregadas ao procedimento implementado. Que procedimento implementado esse? O BIM. Dessa forma, é esta melhoria que vai trazer para você, engenheiro calculista, que está tratando com isso. Então, vejamos. Eu estou perdendo o meu tempo agregando informação e outras coisas que não vão servir para mim? Basicamente, não é só isso. O que você, engenheiro calculista, está fazendo é absorvendo as informações das outras etapas
e continuando a sua a partir dela, e a sua informação agregada com a outra informação que você aproveitou, ela vai ser disseminada em todas as outras disciplinas. Este é o propósito também do BIM, colaboração. Todos terem a inclinação para o cumprimento do objetivo, que o cumprimento do objetivo é o projeto feito, com todas as informações necessárias. Então, sem mais delongas, terminamos essa primeira etapa, que é a conceituação ou os fundamentos do BIM, necessariamente em linguagem mais adequada para o engenheiro estrutural, e o que interessa realmente para ele, que é a evolução desde uma representação simplista, esquemática, para uma representação cheia de detalhes e o que esses detalhes vêm agregar valor ao trabalho do engenheiro calculista. O engenheiro calculista ele não precisa estar no detalhamento final como as-built, mas as informações em qualquer uma das fases que o engenheiro calculista participou, ela pode ser aproveitada pelos demais profissionais que vão continuar o trabalho ou ele mesmo conforme o tipo de contratação que foi solicitada para ele. Se ele foi contratado para estudo preliminar, o produto dele, que vai ser entregue, ele termina na entrega desse modelo, mas em compensação, tudo aquilo que ele colocou de informação pode e deve ser agregada à fase subsequente do anteprojeto, projeto legal, projeto básico e assim sucessivamente as aplicações de interesse de quem contratou ou de quem está fazendo a colaboração. A interoperabilidade é a capacidade de diversos sistemas trabalharem em conjunto sem perda de dados e sem esforço especial. Ela pode se referir a sistemas, processos e formatos de arquivo. Eu posso ter interoperabilidade entre dois softwares. Eu posso ter interoperabilidade em processos internos relacionados com estruturas, instalações e arquitetura, e ainda posso ter a interoperabilidade em trocas de arquivos, como arquivos de texto, arquivos de desenho, arquivos de modelagem e etc. A interoperabilidade não é sinônimo de abertura de informação. Eu posso ter interoperabilidade entre softwares simplesmente trabalhando com seus arquivos proprietários, como .rvt, como .pln, o primeiro o Revit, o segundo o ArchiCAD da Graphisoft. Eu tenho, por exemplo, os abertos por propriedade, como o DWF da Autodesk, e tenho os não proprietários, ou que nós chamamos de formato neutro, que, por exemplo, nós temos o IFC, que é um formato de abordagem baseado em padrões e fluxos de trabalho aberto, o IFC, que é o Industry Foundation Classes, é este formato não proprietário que, seguindo os padrões e fluxos de trabalho aberto, são interoperáveis por vários sistemas e inseridos em processos. O ISM, ou padrão ASM, que a Bentley, por exemplo, utiliza, ele é baseado em informações estruturais. Na verdade, ele é a modelagem de estrutura integrada. Como pode ser visto aqui, ele está associando vários produtos que a Bentley possui a sua utilização, que é o Run, AutoPipe, Sex, STAAD, o próprio EcoSim, o ProStructures. Entretanto, ele tem a interoperabilidade com outro formato aberto, que é o IFC. Ele também tem a interoperabilidade com o Revit e todos eles são bidirecionais, ou seja, a informação vai chegar no software ou o sistema o especialista utilizado e pode ser devolvido com mais agregação de informação, agregação de valor aos respectivos sistemas ou o que está dentro do seu processo e dentro do seu fluxograma.
Dessa forma, vamos explicar 3 exemplos aonde a interoperabilidade ela é factível e no terceiro exemplo, um caso real utilizado por mim e demais profissionais que geraram um produto BIM. Estamos diante de uma interoperabilidade do Revit com o Robot e o Autodesk Advanced Steel. Estes softwares são da plataforma ou do parque tecnológico de todos os softwares da Autodesk. A princípio, ele tem essas informações mais ajustadas, porque elas são testadas para causar este efeito de melhor eficiência. Mas nada te impede de utilizar outros softwares especialistas, desde que você saiba como que eles funcionam. Então, mais abaixo eu estou mostrando que os 4 softwares aqui embaixo, o TQS, o CIA Engineer, o CIP e o Eberic, todos eles trabalham em interoperabilidade com o Revit. E cada um tem determinadas premissas para serem realizadas antes deste arquivo chegar no próprio software especialista. O importante é quem tem que se preocupar com a modelagem arquitetônica para a interoperabilidade é o calculista. Então, o calculista ele tem que entender como que é modelado no Revit para ele poder entender que aquilo que está sendo transmitido para o TQS, para o CIA, para o CIP e para o Eberic é toda a informação que está disponível para ele. Se ele não entender isso, corre um sério risco de não conseguir compreender o que vai chegar ao fim, que é o que a gente está vendo aqui do lado direito, nessa interação entre o Revit, o Robot e o Advanced Steel. Nesse outro fluxograma, eu estou com o ArchiCAD da Graphisoft e ele trabalha com arquivos neutros, ou UFC com padrão OpenBIM. Eu estou sempre fazendo referência ao Autodesk Robot, que eu tenho predileção a ele, que é um dos primeiros softwares que eu iniciei, e mesmo tendo algumas vertentes de não ter a norma brasileira, ele funciona perfeitamente dentro de um processo de análise estrutural, de cálculo e dimensionamento. Então, se vocês visualizarem, eu continuo utilizando os mesmos softwares do fluxograma anterior, mas vejam que agora eu não tenho mais uma interoperabilidade direta com o ArchiCAD, mas eu tenho indireta com o Robot e do Robot para o ArchiCAD. E a transferência, então, por meio do ArchiCAD para os demais softwares é por meio do IFC. Então, é uma nova maneira de você trabalhar com troca de informação, que no caso são os arquivos. Bom, mostrando então um caso real, este projeto foi realizado ano passado, é um projeto de uma universidade, onde é um centro clínico, e ele tem algumas características em que foram necessários vários softwares especialistas. Dentre eles, do lado direito, eu tenho o CIP, na verdade é um dos softwares dentro da plataforma CIP, que é o CIP 3D, que lida com estrutura metálica. E ao lado esquerdo, eu tive a questão de concreto armado e de concreto protendido sendo desenvolvido no CAD TQS. O Revit ele foi o elemento de modelagem estrutural porque os desenhos iniciais de arquitetura não estavam modelados, eles só estavam representados, ou seja, eu só tinha informações em 2D, que é o início das práticas que quase todo mundo que está no início do processo BIM em estruturas está lidando com esse tipo de informação. Qual que é
a dica que deve ser feita, independente de você conseguir acordar com o cliente que toda essa tarefa de modelagem tem um custo, o maior benefício é para você, que é o especialista. Porque a partir de um modelo, você pode trazer este benefício da interoperabilidade, e esse benefício da interoperabilidade é exatamente você não ter que ir e voltar, tá? Simplesmente só trocar informações e todas elas servirem para o mesmo propósito, que é entregar o projeto estrutural com nenhum. Assim, para desenvolver a interoperabilidade e para o seu processo estrutural estar contido sem risco nessa operabilidade, é como você entende a sua elaboração do projeto estrutural. Então, desde o início, eu estou falando de plano, estou falando de planejamento, estou falando de organização, porque a gente está lidando com dados para posteriormente eles se transformarem em informação. Então, informação é dado qualificado. Rapidamente, nós temos aqui a engenharia estrutural para edificações, onde no centro nós temos o processo, que ele inicia com a concepção, vai até a emissão das peças gráficas, e nós temos as premissas de cálculo e embaixo o intercâmbio de informações. Este é o mapeamento que eu fiz para o meu desenvolvimento de projeto estrutural. Se isso não está bem delineado, certamente você não vai ter uma produtividade e vai se perder na ordem das coisas. Para cada modelagem, você tem um fluxo de trabalho dependendo do sistema estrutural adotado e também da tecnologia, que muitas vezes ela pode estar fadada a ser extinta. Isso veremos mais adiante. Em procedimentos, vamos demonstrar algumas aplicações a estruturas diversas, estruturas mistas, estruturas em steel frame, estrutura em concreto armado e estrutura metálica. São nos procedimentos que se desenvolve a elaboração do projeto estrutural BIM. Se isso não está bem delineado, certamente não vai haver produção e fatalmente se perderá a ordem das coisas. Para cada modelagem, se tem um fluxo de trabalho dependendo do sistema estrutural adotado. Vamos ao primeiro exemplo. Temos aqui uma casa, 2 pavimentos, um subsolo, grandes vãos, uma varanda, contenções, rampas. O que temos que atentar não é só a questão arquitetônica e tudo que ele pode oferecer, mas também todas as informações que estão contidas em seus ambientes e como que é o sistema. Isso é muito importante porque não ficamos prendidos só às informações que vão estar nas pranchas. Como no nível 1, nível 2 aqui. Vamos ver os cortes. Então, eu tenho os níveis e os cortes. Alguns detalhes. Até aí, ok. Não temos, por ser especialista em estrutura, não se adentra no aspecto da modelagem em arquitetura. Dessa forma, principalmente quando se recebe o modelo, é importante olhar, visitar, reparar como são os modelos, verdade, o modelo, e a partir daí entrar na parte especializada de estruturas. Vamos criar um novo projeto. Esse novo projeto já tenho um template ou um padrão com as configurações que eu já pré-determinei para ser melhor visível.
Veja que está tudo em branco, só tenho 2 pavimentos aqui. E o primeiro passo é fazer a importação do projeto. Como o projeto ele está aberto, eu não posso linká-lo. Eu simplesmente vou retornar aqui, ou na verdade você salva como, logicamente, porque esse é o modelo original que você teria. Vamos linkar então. Isso daqui é a minha vista 3D da arquitetura. Primeira coisa, vamos dar um pin nele, para não mover acidentalmente. Vamos melhorar um pouquinho essa minha vista aqui para Hidden Lines. Já aproveitei, já vi aqui o que realmente me interessa. Por que que eu falo que eu tenho aqui um padrão ou um template? Vou colocar nos parâmetros de visualização, porque eu posso desabilitar várias coisas aqui. Por exemplo, ao importar, eu poderia ver o telhado, como a gente está vendo aqui. Mas o telhado nesse momento não me ajuda. Assim como visualizar a escada, visualizar móveis, portas. Aqui eu posso acrescentar, ó, e vai aparecer as portas. Tá? Isso nesse momento aqui não me ajuda. Dessa forma, visto que todos os elementos básicos de estrutura que eu vou precisar para começar a minha concepção já estão aqui, esta é a mágica que vai acontecer em termos de reaproveitamento de informação. Observem que eu trouxe o mesmo projeto da arquitetura, estou agora com a estrutura e a partir daqui eu começo toda a minha concepção. Bom, eu vou lá em colaboração, vou selecionar todos esses elementos, vou fazer uma cópia múltipla e vou ver o que ele tem aqui de disposição para mim. Bom, ele tem os pisos, ele tem as fundações e os pilares, e tem as paredes, que são essas aqui. De tal forma que eu não vou colocar as fundações e nem as paredes nesse momento. Vou deixar as paredes e as fundações. Ok. Não precisa se preocupar com isso. Então, todos os elementos aqui monitorados e copiados. E agora eu também vou fazer a cópia dos respectivos eixos. Vou lá fazer novamente a minha cópia múltipla aqui. Eu quero apenas os níveis e os grids e os eixos, né? Os níveis e os eixos. Finalizei aqui. Então eu tenho 1, 2, 3 níveis, G, H, F, G. Aqui eu tenho mais níveis. Copiar, múltiplos. Vou copiar todo mundo. Ele não vai duplicar. Ok. Vamos ver se eu não esqueci. E acho que aqui foram todos eles copiados. Então, se todos eles foram copiados, terminei o meu comando. E vamos criar, então, a nossa vista de estrutural, aonde ele copiou, que nós temos aqui primeiro nível, segundo nível, nível 1 da sala de estar,
cobertura, fundação e a linha da cobertura. Dessa forma, não vou duplicar as vistas. Botei OK. Acho que eu só selecionei um, é verdade. Temos que selecionar todos. E terminou. Eu vou desabilitar esses aqui e vejam que ele me copiou os meus elementos de planta da arquitetura, evitando todo aquele meu trabalho de pegar um projeto em 2D, fazer as respectivas limpezas, colocar ele como máscara ou base e a partir daí iniciar o projeto. O resultado final vamos ver na sequência depois dele todo desenvolvido. Então vou dar uma pausa aqui e vou acrescentar só o resultado final dele. E o resultado final da minha estrutura foi tanto em concreto armado, quanto em estrutura metálica, quanto wood joist. Todo ele modelado, usando como referência o modelo de arquitetura. E isso tudo estava à mão. É possível daqui fazer algumas verificações ou, como diremos, sobreposição. Vou reativar aqui o link, trazendo então o modelo de arquitetura. É possível visualizar que tudo foi atendido em termos estéticos, através do cálculo temos o atendimento da segurança e a questão da economia dentro do possível. Novamente, aqui visualizar, vou deixar ele aqui com o layer abaixo, podemos ver aqui, então, a respectiva sobreposição, e dessa forma, temos aí essa primeira amostra. Neste outro exemplo, vamos visualizar uma arquitetura realizada pela Carolina Araújo, professora de Revit, e essa daqui é um template em steel frame. O calculista receberia este modelo da forma que está, e a primeira coisa seria explorar como que é a estrutura. Ele tem a vista de todas as informações necessárias em 3D. Implanta, solo, primeiro pavimento, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto, e a implantação com a cobertura. Por se tratar de um projeto integrado, é possível ver que foi feito o estudo preliminar, existe um projeto estrutural básico e o projeto executivo, que também podemos observar
os pisos a partir do mesmo subsolo que nós vimos, só que agora com as informações estruturais. O primeiro pavimento, o segundo, o terceiro. Vamos fazer o seguinte, vamos botar lado a lado o respectivo projeto executivo e o projeto preliminar pela arquiteta. Ainda não se tinha basicamente a noção de como que era a modulação. Podemos modificar um pouco aqui para o que tínhamos antes, no mesmo padrão de vista, para o que nós temos agora. E podemos visualizar o terceiro pavimento, por exemplo, como foi feito a estruturação do piso, das vigas, uma vista 3D em geral, como a estrutura vai ficar. Isso na concepção da arquitetura. Pode ser segmentado por pavimentos, então terceiro pavimento, segundo pavimento, primeiro pavimento. E tudo isso daqui, se tivesse havido a modelagem integrada com um calculista, ela já teria todas as respostas com o memorial de cálculo já validado. E dessa forma, o programa estaria completo. Bom, aqui temos um prédio feito em estrutura metálica, onde se faz o mesmo procedimento no primeiro exemplo. A partir do conhecimento do modelo arquitetônico, este, depois de conhecido, fica salvo e parte para o modelo de estrutura simplesmente linkado. Este que é linkado, posteriormente monitorado, é criado todos os pisos estruturais de forma que pode ser feita a respectiva análise. O que se vê após essa cópia desses elementos é que, se ele foi feito corretamente, é possível ver o modelo analítico, o que representa pilar, o que representa laje e o que representa viga, se houver, é o que vai ser analisado. E em termos estruturais, em termos de volumetria 3D, o que se vê são as lajes e os pilares e mais as determinadas fundações. Vamos mostrar agora uma edificação realizada pelo professor Fabrício, do Engenho BIM, aonde, seguindo os mesmos ritos explicados aqui por meio de links, foi construído os níveis, foi construído os grids, foi lançada a estrutura e, a partir do lançamento da estrutura, foi possível verificar e, através dessa verificação,
fazer simplesmente a transferência desta edificação para o software especialista, que é exatamente o propósito do engenheiro estrutural. Então, retornando, conhecendo a arquitetura, conhecendo como que funciona o software do arquiteto, o engenheiro calculista vai conseguir trazer melhores informações para o seu modelo estrutural e, a partir do seu modelo estrutural, ele poder fazer o desenvolvimento com os carregamentos envolvidos, o desenvolvimento com os elementos necessários e de tal forma que isso daqui traga para ele as melhores informações e de tal forma que depois ele possa devolver para uma possível coordenação de projetos e ainda para o aproveitamento de todo o cálculo estrutural para um futuro as-built ou como construído. O mais importante que se deve observar principalmente no lançamento dessas estruturas é como que ela é vista em forma de modelo analítico, ou seja, a simplificação desses elementos aonde nós temos o lançamento das estruturas. Isso é bastante importante, principalmente numa planta de forma, aonde ao verificar o lançamento dessas estruturas, se elas estão efetivamente pertencentes a um modelo simplificado, como nós podemos ver aqui. Outra coisa importante, e é onde eu discuto bastante isso daqui em outros vídeos em meu canal, são os rigid links, ou exatamente como que os pilares e as vigas se interconectam sem simplesmente procurar o seu centro de gravidade, que a gente vê no nosso canal. Que é exatamente os links analíticos, tá? Que vai deixar que isso aqui aconteça. E outra coisa, quando nós não temos um modelo a seguir, não é preciso se desesperar. Você pode ainda continuar pelo método antigo, que é pegar um arquivo em 2D e, a partir dele, fazer a modelagem de estruturas. No canal e no site da CAD-CLAM, existe como arrumar seu arquivo DWG para ser utilizado no contexto BIM. E dessa forma, é possível trabalhar com desenhos 2D, limpar os layers, que são as informações importantes principalmente para trabalhar em relação a ocultar, desocultar elementos, e também a questão de curvas de níveis, quando a informação de corte e aterro é importante no projeto. Não deixem de ver também este vídeo. Como fechamento, é importante você também visitar a minha página e lá em playlists tem várias palestras que vão tratar sobre aplicabilidade das normas da engenharia estrutural. Nós vamos ter o BIM para estruturas e como a interoperabilidade deve ser tratada para funcionar. O BIM estrutural existe e é eficiente. E com todos esses passos, você que pela primeira vez está tendo esse contato porque é um congresso de engenharia estrutural, mas já tinha ouvido falar do BIM e agora sabe que este não é moda, que este é um procedimento e que o seu objetivo é tratar a informação e evitar retrabalho. Pelo contrário,
O BIM é muito mais trabalhoso do que o processo que você conhece hoje, mas com o tempo, este processo vai ficar cada vez mais dentro da sua rotina e com cada vez menos tempo, você vai observar que não tem um passo para trás, são sempre passos para frente. Muito obrigado por terem chegado até o fim da palestra, não esquecendo de acessar o canal do professor Lee Chong. Todos os assuntos voltados para BIM, para estruturas, têm playlists especiais. Deixo o meu contato no WhatsApp para tirar dúvidas, para vocês ingressarem em grupos específicos que eu formo. E, por favor, caso ainda queiram saber muito mais de aplicações voltadas a BIM, não deixe de frequentar os canais e os sites no qual sou afiliado, o Aprenda BIM e o CAD Clan. Um abraço, até a próxima!